Olá, minha amiga, meu amigo, estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje um convidado muito especial, Humberto Sagawa. Ele é formado em Direito pela USP e atualmente é diretor da Escola IASES de Guarulhos. Tudo bem, Humberto? Tudo Prazer bem, tê-lo com a gente, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. Humberto, conta um pouquinho da tua origem, de tudo como começou em sua vida. Seus pais são japoneses, né? E resolveram um dia vir para o Brasil. Conta essa história. Sim. Isso foi mais ou menos nos anos 50, né? O meu pai, ele era missionário, um jovem missionário de uma religião japonesa, chama-se Perfect Liberty, né? Conheço. E ele, na época, a igreja estava na expansão, um projeto de expansão mundial, e perguntaram se tinham jovens querendo fazer expansão na América do Sul, né? E ele se candidatou, porque ele não queria ficar no Japão de jeito nenhum, né? Ele queria sair do Japão, né? E aí o sonho dele sair do Japão acabou se concretizando, né? Então ele se casou, né? Com a minha mãe e em 1960 eles vieram ao Brasil com essa missão, né? A missão da questão da expansão da igreja, né? Uhum. Então eles vieram como missionários, na qualidade de missionários, só que sem conhecer nada do Brasil. E nem a língua, né? E nem a língua, que digamos que foi assim o maior desafio para eles. Imagino. Né? Acho que para qualquer imigrante, principalmente oriental, porque o idioma é completamente diferente. Eu né? tive a experiência de ir para a Coreia do Sul e senti um pouco isso. Realmente não tem nada a ver, né? Completamente diferente. E aí a barreira do idioma eles tiveram que superar, né? Mas quando eles se mudaram para São Paulo, o interessante é que assim, os japoneses já estavam instalados na cidade, em alguns bairros, Liberdade, Jabaquara, aquela região. E para eles não foi tão difícil no início, porque a comunidade japonesa já era um pouco grande, né? E aos poucos eles foram, o meu pai, né, junto com os outros missionários, acabaram indo para o interior, né? Interior também tem, né? Sim. Interior de São Paulo também tem japonês. E depois a coisa foi se expandindo. Então, a gente nasceu, né, eu e meu irmão, né, meu irmão primeiro e depois eu, nesse contexto, né, eles eram ainda muito japoneses, ou seja, muito presos à cultura e tal, mas nós, nascidos no país, já é um pouco diferente, né? Sem dúvida. Né? Eu sou um admirador da cultura japonesa, da culinária japonesa mesmo. Muito bom. Aquele doce de feijão, como é que chama? Azuki. Tem muita gente que não gosta, eu adoro. Então, você vê como eu gosto. Realmente. Mas você que vivenciou isso como Nicei, né? Essa mistura de culturas, Brasil e Japão. Como é que é isso para você? Eu acho que a única geração que tem a oportunidade de conhecer as duas gerações é o Nicei, né? Ni significa segundo, Sei é geração, da segunda geração. O Sansei já não tem essa chance. O Sansei que é da terceira, que seria no caso dos meus filhos. Ele já não tem essa chance. O Nicei é o único que tem essa chance. Crescer num ambiente cultural japonês, vivendo num outro país, no Brasil. Então eu diria que eu conheço muito bem os dois lados. E isso até me favoreceu profissionalmente, né, depois para trabalhar com isso e tal. Então eu acho que para o japonês é muito difícil assimilar a cultura brasileira, né? Mas o brasileiro, por outro lado, ele é muito generoso, ele é muito bom. Então, como ele é muito gentil, tem um coração muito grande, né? Então ele recebeu os japoneses de uma forma muito assim, boa, né? Então os japoneses conseguiram se adaptar muito bem à cultura brasileira. Mas existem diferenças muito grandes entre os dois países, né? Mas eu diria que no nosso caso a adaptação foi tranquila. Então, só para você ter uma ideia. Eu tive meu primeiro contato com o idioma português quando entrei na escola. Puxa vida. Porque em casa é só japonês. Só japonês. Japonês. E só quando entra na escola que você começa a ver que tem outra língua. E o idioma português não é nada fácil também. E não é nada fácil. Só que quando a gente é criança, você aprende muito fácil. A receptividade, né? A percepção é muito maior. Você resolveu então fazer faculdade de Direito. Conta um pouquinho, por que isso? Na verdade, assim,
a carreira de direito, ele te dá uma visão não só para ser advogado. Sim, eu acho que ele concordo. te dá uma visão muito legal de tudo, né? Estudar legislação, estudar doutrina, acho que tudo isso te dá uma visão que para o seu futuro, para a tua carreira, vai ser útil em todos os sentidos. Então, o fato de eu ter escolhido direito foi mais ou menos nessa toada, não necessariamente para advogar, mas para eu ter uma visão um pouco assim mais ampla, né, dos negócios, de como as coisas devem acontecer baseado na lei, tudo isso, né? Então, acho que nesse sentido que foi que eu escolhi, aí desafiei entrar na USP. Bacana. Até esse momento você tinha trabalhado fora de casa ou não? Não Depois tinha disso, qual trabalhado. foi a primeira experiência profissional? Então, eu te diria o seguinte, é que, como eu te falei, eu cresci nesse ambiente religioso, né, dos meus pais, e eu fiz muitos anos de trabalho voluntário, né, trabalhando dentro da igreja, né, lá em São Paulo. Eu te diria que meu trabalho, realmente meu trabalho profissional, fora desse ambiente, eu fui na Embaixada do Japão, né. Eu prestei um concurso, uma prova de conhecimento de idioma, abri uma vaga para trabalhar no Departamento de Economia na Embaixada do Japão em Brasília, né, eu estava em São Paulo. Eu sempre gostei muito de idiomas, sempre. Né? O idioma japonês, eu sempre fui apaixonado pelo idioma inglês também, né? Por isso que agora eu estou com... Sim, Cuiazes. Então o que acontece? Prestei essa prova, passei na prova, né? E fui trabalhar em Brasília. Então eu trabalhava na Deve Embaixada... ter sido uma experiência fantástica, uma experiência fantástica. Eu acompanhava os diplomatas japoneses em reunião no ministério, com ministros, enfim. Eu estava ali muito perto das negociações do que acontecia entre o Japão e o Brasil e o conhecimento do idioma. Né? Ali eu realmente conheci a fundo o idioma japonês, como que se deve falar, porque tem muito dialeto, muitas formas muito populares de falar, né? Como em todo o país, o Brasil também tem muito disso, né? Na verdade, o português que fala aqui não é o mesmo que fala no Nordeste, né? Exatamente. Muita coisa muda. E nós somos um país continental, mas o Japão, mesmo sendo um país relativamente pequeno, ele tem também muito isso, né? Muito. Cada ilha, porque o Japão é um país insular, né? Arquipélago. Então, cada ilha tem um dialeto completamente diferente, a cultura é diferente, né? Mas lá eu pude aprender, na Embaixada do Japão, eu pude aprender o japonês oficial, né? Como que se fala, como que se escreve. Então, para mim, lá foi uma escola. Você pode falar, são os maiores aprendizados ou teve mais coisa? A questão também da postura? Isso já tinha dentro de casa também, né? Sim. Eu acho que não só a cultura japonesa, né? Que é muita disciplina, né? Respeito aos pais, respeito aos mais velhos, né? Respeito às pessoas, gratidão, pedir sempre por favor, né? Então, são algumas culturas muito fortes, muito marcantes no Japão, né? Das culturas orientais são assim, né? Sim. Então a gente vem desse berço, né? Isso é uma coisa muito legal, importante que também a gente passa para os nossos filhos, né? Bacana. Então acho que essa contribuição da cultural japonesa para mim influiu muito na minha formação, né? Bacana. Então acho que isso foi uma coisa muito legal. Você tinha já vontade de empreender o seu próprio negócio ou não? Na verdade, desde jovem, desde muito novo, eu sempre gostei muito de idiomas, como eu te falei, né? Mas num primeiro momento eu não pensava não. Né? Acho que naquela época, né, nos anos 80, anos 90, eu queria trabalhar em empresas, né? Eu queria trabalhar, tanto que depois da experiência da embaixada eu voltei a São Paulo, né? Para conseguir essas vagas nas empresas onde eu trabalhei. Né? Sim. E todas de origem japonesa. Né? Sim. Então foi basicamente assim, pautado no idioma e na cultura japonesa, cultura empresarial japonesa, que eu pude ingressar nessas empresas. Né? Então, com essa formação que eu tive, com a experiência que eu tive trabalhando na Embaixada do Japão, graças a Deus eu tive oportunidades, né, de atuar também nas empresas multinacionais japonesas. Bacana. E quando surgiu a ideia de montar uma unidade do IASG? Então, na verdade surgiu no início de 2014, né, um amigo meu que me chamou para ser sócio, ele já tinha outras unidades, já atuava na área, né, e quando surgiu a oportunidade me convidou. Né? E eu já não estava nas empresas, estava buscando uma oportunidade de abrir um negócio e eu sempre quis, na verdade, se possível, no segmento de idiomas, que é a minha praia, né? E aí surgiu essa oportunidade, então juntou a fome com a vontade de comer. Falou, opa, vamos lá, né? E por que Guarulhos? Na verdade, a minha esposa é de Guarulhos, tá. né? Então eu sou de São Paulo, mas quando me casei, depois de uns 3, 4 anos de casado, vim para cá, né?
e a gente passou a residir aqui, ou seja, Guarulhos passou a ser a minha cidade, né? Hoje eu Bacana. sou guarulhense de coração. Né? Bacana. Bom, Humberto, a gente vai dar um pequeno intervalo agora, né? Opa. Temos o segundo bloco com Humberto Sagawa, contando um pouquinho mais da sua experiência empreendedora e espero você lá. Até mais. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASG e faça a escolha certa. No IASG você fala com alunos e pais de alunos e descobre todos os motivos pra estudar aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. De volta com o nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje nosso convidado Humberto Sagawa contou um pouquinho da origem japonesa que tem, dos seus pais vindo do Japão, passando dificuldades na questão da língua, na questão da cultura, mas foram firmes, foram persistentes e constituíram sua família aqui no nosso país. E Humberto é resultado dessa persistência, dessa dedicação dos pais e depois de ter uma experiência maravilhosa, na minha opinião, no consulado japonês em Brasília, aprendeu cada vez mais a língua, tanto japonesa, mas também acesso ao inglês. E isso veio ao encontro da sua antiga, do seu sonho de lidar com línguas, né? E o IASG foi a possibilidade, a oportunidade que ele teve para desenvolver esse sonho que ele tinha empreendedor. Mesmo tendo essa facilidade com línguas, você deve ter tido dificuldades, desafios no início, né? O que você teve como principal? Eu acho que como todo grande desafio, como todo início de um negócio, por exemplo, o grande desafio era tornar o meu negócio conhecido, né? Eu me instalei num bairro chamado Bom Clima, aqui em Guarulhos, e ninguém conhecia, enfim. Então, teve todo um trabalho de divulgação, para que o bairro e a região conheça. Eu sou a primeira unidade aqui em Guarulhos, tem mais duas, né? Mais 2 franqueados abriram a escola aqui na cidade. Então, nós somos 3 hoje na cidade. Em Bom Clima, no centro da cidade e no bairro da Vila Augusta. Então, o início, por ser a primeira escola IASG, na verdade já existia uma escola antes, bem antes, né, no centro, né, que depois foi adquirida pela nova franqueadora. Mas ali no Bom Clima, eu instalado desde 2014, realmente meu primeiro desafio foi esse mesmo, né, de tornar a minha escola conhecida. Né? Então, mas foi uma experiência muito legal, né? Muito interessante, porque IASG já é um nome de vanguarda, sem né? dúvida, sem dúvida, super conceituada, né? E eu, adolescente, também estudei no IASG. Então, Entendi. assim, como a minha decisão de escolher essa marca é porque eu também já passei Você pela vivenciou, digamos assim, nos bancos escolares, né, para aprender. Isso. Quais os cursos que tem no IASG na tua unidade hoje? Hoje nós temos inglês e espanhol, né? A especialidade do IASG são 2 línguas, inglês e espanhol, né? Então, e também temos intercâmbio, tá? Então, o principal hoje, o nosso carro-chefe, é o idioma inglês. Bacana. Me fala um pouquinho, assim, a gente sabe que tem várias, digamos, escolas de inglês no mercado, IASG certamente é uma das melhores, mas quais os diferenciais que ela tem para que você fale, puxa, eu vou optar pelo IASG? Na verdade, o IASG, ele traz resultado do conhecimento. O conhecimento do idioma, ele tem que ser assimilado através de uma metodologia muito bem criada. Por quê? Porque aprender um idioma não é um negócio fácil. Não. Né? Então, ao longo de 70 anos, que o IASG vai fazer 70 anos no ano que vem, ele tem 69 anos, ele desenvolveu uma metodologia extremamente eficaz. Né? Tanto é assim que quando eu era adolescente, eu aprendi o idioma e eu me lembro até hoje das lições. Então, assim, isso é um grande diferencial do IASG. Ele criou uma metodologia, hoje dispõe de materiais e ferramentas, a formação dos professores, no sentido de que realmente é uma metodologia que funciona. Então, não é apenas um resultado de marketing, né? Porque tem muitas escolas que são muito agressivas no marketing para que os alunos ingressem na escola. Só que não apresentam essa metodologia de eficiência, de eficácia.
tanto é assim que no primeiro e segundo ano o aluno já sai Sim. das escolas. Aqui não, na minha escola assim, a minha evasão é muito pequena. Eles vão até o final. Então, por quê? Porque existe um grande interesse, eles sentem que estão aprendendo. As crianças têm desenvolvido muito com atividades muito lúdicas, muito divertidas, e ao mesmo tempo com o idioma inglês. Então a gente vê, nesses 5 anos que eu estou nesse segmento, eu vejo realmente alunos prosperando muito no idioma, né? Então eu diria que hoje, por que escolher IASG? Porque realmente existe, ele usa, é dotado de uma metodologia que funciona, metodologia de resultados. Então, por isso que vale a pena mais. Bacana. Tem algum site da sua escola, alguma coisa que você Sim, possa passar? é o iase.com.br e ali só procurar a Unidade Bom Clima, que é o nosso. Unidade Bom Clima. Unidade Bom Clima, e também tem a Unidade Centro e a Unidade Vila Bacana. Augusta. E aí você vai clicando lá, você vai ter mais informações. Vai navegando. E vai poder conhecer um pouquinho mais do IASG, em especial da Escola Bom Clima. Isso aí. Projetos pessoais, o que você tem pessoalmente para realizar? Olha, eu acho que, graças a Deus, minha família está super bem estruturada, meus filhos estudando muito, então, o que eu quero hoje como projeto pessoal é que meus filhos prosperem, que a gente consiga estar cada vez mais feliz com a família e, pessoalmente, profissionalmente também, que a escola cresça, que a gente até abra outras unidades, né, pela frente, né, então, esses são os meus projetos pessoais. Bacana. Você iniciou a entrevista falando sobre religião. Sim. Né? Qual a importância que a religião tem em sua vida? Olha, é muito importante para mim. Tá? Em momentos de preocupação, de desespero, de aflição, a gente tem que se apegar em alguma coisa, né? E hoje a fé que eu possuo, hoje a fé que eu cultivo nessa religião que os meus pais trouxeram, ajudaram a trazer para o país, né? Eu frequento hoje a igreja da PL, né, da Perfect Liberty, aos domingos, e sempre quando eu preciso de uma orientação, eu vou lá no missionário, troco uma ideia com ele, isso abre meus olhos, me inspira e me traz uma outra visão sobre algumas coisas. Aquele problema que na verdade era um problema passa a ser um desafio, né, ou seja, enxergar como um desafio, enxergar com mais otimismo para enfrentar realmente o dia a dia com mais entusiasmo. Então isso, a religião nesse sentido para mim me traz um entusiasmo diferente, né? Um olhar diferente sobre o seu dia, sobre a sua vida. Para mim é super importante. De uma maneira bem sucinta, qual foi os grandes aprendizados que o seu pai lhe trouxe, seus pais? Olha, resiliência, né? Resiliência acho que é uma palavra muito legal, hoje se utiliza, mas hoje eu vejo que para vir de um outro país, assimilar uma nova cultura, passar pelo que eles passaram, né? Por tudo isso, tem que ter muita resiliência, né? Tem que saber se adaptar a um novo ambiente e saber trabalhar em cima disso. E eu aprendi muito isso, né? Acho que isso foi a melhor lição que meus pais trouxeram para mim. Então hoje eu agradeço, eles já se foram, né, há alguns anos, mas hoje eu agradeço muito essa experiência, essa postura, essa conduta que eles me ensinaram e que eu trago até os dias de hoje. Bacana. Você, com toda essa trajetória, a vinda dos seus pais aqui para o Brasil, tudo, você acha que isso já estava escrito ou é uma coisa Destino. que foi sendo construída? É o destino. É o destino. Eu, pessoalmente, eu não acredito muito em destino, não. Acho que quem faz o destino é você, né? Você que constrói no seu dia a dia o seu destino. Cada ação que você realiza hoje vai direcionando diferentemente aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, o destino sou eu mesmo que faço. Eu mesmo que construo, eu mesmo que construo a minha ponte, né, para poder atravessar e para poder seguir. Eu imagino, hoje você gasta de avião cerca de 24 horas voando para vir do Japão até aqui, né? Agora imagina vindo de navio, né? De navio. Era uma semana ou mais, né? 40 dias. 40 dias? 40 né? dias. É verdade, 40 dias. Nossa, é muito tempo, né? Meia volta no mundo, né? Exatamente. E a ideia de você sair de um país como o Japão para um desconhecido, que até hoje na Europa tem pessoas que acham que a América do Sul é uma selva completa, né? Imagina o japonês naquela época, o que imaginava do Japão, né? É verdade, é muito interessante essa mudança. Realmente é um desafio importante que seus pais tiveram, né? Gratidão. Realmente a gente deve reverenciar os nossos antepassados de uma maneira plena, porque nós somos resultado disso. Graças né? a eles, né? Graças a eles. Bem, Humberto, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, né? É importante esse programa, não só que a pessoa dê a sua experiência de vida, mas também passe uma mensagem de estímulo ao empreendedorismo, principalmente para os jovens. Sim. Porque muitos jovens temem o fracasso, que vão fracassar. Então, para essas pessoas, qual a mensagem que você deixa? Eu acho que assim, o mais importante é assim, você tem que ter um sonho,
Você tem que ter um sonho. E esse sonho tem que virar um objetivo seu, né? Abrir um próprio negócio, né? Seja ele franquia ou não, primeiro você precisa acreditar muito naquele negócio que você vai abrir, né? Então, acredite muito no seu projeto pessoal, acredite muito naquilo que você realmente acha que pode dar certo. E resiliência, como eu falei para você, é difícil, né? Mas essa coisa de você acreditar muito forte vai te dar muita força para você ser resiliente, ser resistente e conseguir o seu objetivo. Então, a primeira coisa, tenha o seu sonho pessoal, não se deixe abalar, né? Para que você possa criar o seu objetivo, né? Acredite muito nisso, pesquise muito para ver se realmente o negócio é viável para você. Pesquise muito. Tenha certeza de que você vai estar rodeado de pessoas que vão te ajudar. Sozinho você não vai conseguir, né? E aí, a partir desses elementos consolidados, é acreditar em frente. Eu não costumo avançar um pouquinho mais na entrevista depois dessa resposta, mas principalmente na franquia, né? Porque às vezes a franquia a gente tem uma ilusão, aquilo não é o seu negócio, mas não é bem assim, né? Então é importante que a pessoa tenha realmente Exato. convicção daquilo que quer fazer. Sim. E do formato que quer fazer, né? Formato que fazer. Porque a franquia, a facilidade que ele te dá é que existe já um know-how que deu certo, uma marca forte. Você vai investir nisso, o investimento que você vai fazer acaba sendo maior do que abrir o seu próprio negócio. Para comprar, né, isso que já existe. Só que existem alguns padrões que você precisa seguir, que é da marca, né? Agora, se você quer uma coisa totalmente sua, diferente de qualquer coisa, é melhor você montar o seu próprio negócio. Porque você vai desenhar do jeito que você quer. O risco é um pouco maior, porque você não sabe se vai dar certo, né? Mas, se você conseguir, o gosto da vitória, com certeza é maior diferenciado. Também, né? Humberto Sagawa, muito obrigado pela sua entrevista, foi um oportunidade. prazer. Espero que tenha contribuído também com você, porque realmente as pessoas que estão assistindo certamente contribuiu bastante. Obrigado. Com certeza, obrigado a vocês. Legal. Obrigado, valeu. É isso aí, mais uma vez atingimos nosso objetivo de levar a você, meu amigo, minha amiga, histórias, né, inspiradoras, realmente que tragam, né, agreguem valor à sua vida. Humberto Sagawa foi o nosso entrevistado de hoje. Obrigado por sua audiência e espero estar com você mais vezes com o nosso programa. Até mais.